Alô, alô? Então vamos começar aqui nas aulas sobre racionais. Então, o que que nós temos visto, jovens? O que nós pensamos em pares, a partir de uma equação como essa, eu vou chamar um par Mn pertencente a Z cartesiano Z estrela como solução disso se AM é igual a Bn, ok? Tá? A gente viu que para um dado valor de A e B, existem mais de um par solução para isso. Então a gente pensa na classe de equivalência dos pares, né, que são soluções para uma dada equação. Então eu vou pensando no conjunto dos pares em Z estrela, vamos estabelecer as classes de equivalência tais que Mn equivalente a Pq, se Mq for igual a Np, ok? E o conjunto das classes de equivalência a gente vai estar chamando de números racionais, né? Pedir para vocês verificarem que essa relação define uma relação de equivalência, tá? E pedir também para verificar, né? Para voltar ao sentido da nossa construção, que dada uma equação a x, esse x está em destaque para não pensarmos em números naturais ou inteiros, né? Pensarmos em termos dos pares, o par BA é solução para essa equação naquele sentido que nós falamos, né? Então, se um par MN é equivalente a BA nesse sentido, mostrar que ele também é solução dessa equação, tá ok? Porque aí a gente estabelece o quê? O conjunto de pares equivalentes são o conjunto dos pares que são solução para uma dada equação, tá? Então, era para ter demonstrado isso aí. Vamos pegar agora, em vez de Z estrela, pegar em N cartesiano N, módulo relação de equivalência, ou seja, o conjunto dos pares XY que satisfazem aquela a relação de equivalência, só que com as entradas naturais, né? Lembrando que a gente está tirando zero aqui. Vou estabelecer a seguinte relação de ordem aqui. Vou dizer que AM precede PQ se A mais B é menor que P mais Q. Simples assim. E se for igual, vou dizer que AM precede PQ se A for menor que P. Tudo bem? Então, se forem iguais, eu pego o que tem o menor valor da primeira entrada. Bom, com isso, jovens, por exemplo, se eu tenho 2, 3 e um 5, 2 mais 3, 5, 1 mais 5, 6, então 2, 3 precede 1, 5. Mesmo que, se a gente estiver pensando em termos de frações, 2 terços seja maior que 1 quinto, no meu critério de ordenação é assim, 2, 3 precede 1, 5. E 1, 4 precede 2, 3, tá ok? Então, olha só, jovens, esse critério de ordenação não é o critério de ordenação natural, né, que é condizente com a estrutura algébrica que a gente tem, né? Só que é um bom critério de ordenação, né, no sentido de que, dado dois pares, né, no sentido de par representante da classe equivalência, dado dois pares, dois representantes, eu posso dizer inequivocamente, né, sem nenhuma dubiedade, quem é o par que precede, quem é o par que sucede. Então, é um bom critério de ordenação e eu posso estabelecer uma ordem. Para que isso? Com isso, ó, eu posso pegar todos os pares formados por N cartesiano N. Módulo relação de equivalência. Lembre-se que a gente sempre está trabalhando com módulo relação de equivalência, né? Pego, como a ordem está definida pela soma das entradas, vou pegando assim em ordem, né? Primeiro, as entradas podem somar zero? Não pode. Por quê? Porque
como a gente está com as entradas em natural e eu tirei o zero, então não pode ter entrada zero. Pode ter entrada 1? Não pode também, porque uma delas teria que ser zero. Então, minha primeira soma possível seria A mais B igual a 2. Para mais B igual a 2, só tem um par, que é o 1, 1. A mais B igual a 3, tem 1, 2 e 2, 1. Quem precede, a soma é igual, precede o que tem a menor primeira entrada, né? Que é o 1, 2. A mais B igual a 4, teria 1, 3, 3, 1 e o 2, 2. O 2, 2 é descartado porque ele é equivalente a 1, 1. Então ele já foi considerado aqui em cima. E assim por diante, eu posso ir fazendo isso com todos os pares e aí eu estabeleço uma relação de ordenação, né? Primeiro par é 1, 1, segundo par é 1, 2, terceiro par é 2, 1 e assim por diante. Com isso eu estou estabelecendo uma relação injetora dos números naturais para o conjunto dos pares, né? 2 naturais quaisquer equivale a 2 pares distintos, né? Por outro lado, jovens, nenhum par fica de fora, porque eu posso seguir essa listagem sem equívoco nenhum, porque a relação de ordem estabelece uma relação inequívoca, né, de ordenação. Então eu posso ir listando a partir das somas. Então comecei com a soma 2, vou para a soma 3, soma 4 e assim por diante. Com isso, nenhum par fica de fora. Então essa minha aplicação, ela é sobre também, porque nenhum par fica de fora. Então, se ela é injetor e sobre, construir uma objeção de N nos conjuntos de N cartesiano N módulo relação de equivalência. Ok? Joia. Posso pegar agora os pares que têm entradas negativas, em uma delas negativa. Não é isso? E aí eu pego N e estabeleço a relação de equivalência com os pares com entrada negativa, com uma das entradas negativas. Tanto faz a primeira ou a segunda, né? A gente vai ver nos exercícios que se eu tenho um par na forma menos AB, isso é equivalente a A menos B, né? Então posso pegar com uma entrada equivalente a só. Se eu pego com as duas entradas equivalentes, ele vai ser igual ao par AB, então ele já foi contabilizado aqui, né? Então basta eu pegar o par com uma das entradas equivalentes só. Pego o conjunto de pares com uma das entradas negativas, pego todos os conjuntos, né? E estabeleço novamente uma relação com N. Fica faltando quem? Fica faltando os pares na forma assim, ó, 0P, 0 alguma coisa. Aqui no exercício eu peço para mostrar que qualquer par na forma 0P, eles são equivalentes, né? Então 0P equivalente a 0Q. Então aí, ó, como é que fica no final? Eu tenho uma relação objetora de N com os pares positivos. Posso montar uma relação de N com, por exemplo, a primeira entrada negativa, né? Tanto faz, já vimos. E aí eu pego o zero e mando no par 0Q, onde pode ser qualquer um. Pode ser, por exemplo, posso pegar o 0 e 0,1, por exemplo, né? Já que são todos equivalentes. Com isso, o que eu estabeleço? Uma relação, uma objeção entre 0 e Q, né? Que eu peguei um dos conjuntos naturais, que eu chamo de inteiros negativos. O do outro conjunto de naturais são os inteiros positivos, e o zero eu estabeleço, então eu tenho uma objeção entre os inteiros e os racionais,
já havia estabelecido essa relação aqui dos naturais com os inteiros, não é isso? Elas são é, bijeções, então eu consigo aí, vimos lá na primeira parte do curso, que a composição de funções injetoras é injetora, né? A gente mostra que são, se a composição é sobre, se cada uma delas é sobre, a composição é sobre também. Então a gente tem uma bijeção de N com Q. O que é importante isso? Nós estabelecemos então que o Q é outro dos conjuntos infinitos enumeráveis. Tá? A gente tinha dito que esse era um resultado importante. Fica aqui esses 3 exercícios para a gente trabalhar, tá? Esse aqui eu falei que era um pouco mais trabalhoso. Deixei feito para vocês. Peço que vocês vejam, mas que reproduzam aí, tentem reproduzir a construção, né? Tá ok? Se Mn é irredutível no sentido de que não existe um K e um para B, tal que M é igual a KA e M é igual a KB, né? Fazendo alusão às frações irredutíveis. Então vamos supor que Mn é irredutível e ele é equivalente a um par PQ. Então existe um K, tal que P é igual a Km e Q é igual a Kn, né? Em alusão também aos números racionais. E aí o par irredutível é o representante, né? Da minha, vou tomar ele como representante da minha classe de equivalência, né? Que é a fração irredutível, ok? Jovens, então agora a gente quer colocar uma estrutura de álgebra aí, uma soma e um produto nesse conjunto de pares. A soma e o produto nos naturais nós construímos pela aplicação sucessor, e é isso que nós vamos ter que importar para cá, né? Conceitualmente falando. Então a gente quer montar uma aplicação sucessor de Q em Q. Ora, mas a gente construiu de N em N. Então a primeira coisa é ver como o N, conjunto dos naturais, está incluído aí nos conjuntos dos racionais, tá? Como é que ele está incluído? Vamos lembrar do nosso começo de tudo aqui, onde nós partimos da ideia de equação, né? Então, 1 para B, ele é solução de uma equação, 1 para Mn é a solução de uma equação AB se a M é igual a Bn, não é isso? Ora, onde estão os naturais aqui? Para equações que têm solução natural aqui, por exemplo, se A igual a 3 e B igual a 6, o 2 é um número natural que soluciona essa equação. Em termos de pares, que par seria? Ora, se aqui no lugar do x eu coloco 2, seria no lugar do m, né? Que é a vezes m, então se eu puser 2 aqui, o n naturalmente tem que ser 1. Então, par 2, 1 é solução, ok? Então, como é que nós vamos estar incluindo os naturais aqui? Eles vão estar incluídos na forma, a inclusão do natural aqui nos racionais, ele vai no par N1, tá? Lembrando aí para vocês que já são professores ou estão a caminho de, né? Os jovens, principalmente no começo do Fundamental 2, aí eles se esquecem disso, né? Que qualquer inteiro é uma fração também, né? Então aqui está bem caracterizado como uma inclusão de um conjunto numérico em outro, não é isso? Talvez seja importante, né, salientar isso, né? Se a gente caracteriza os racionais como pares, quais são os pares que seriam equivalentes a ele, né? O par N1, ok? Na verdade, N1 e todos os pares equivalentes, né? Bom, agora aqui, jovens, ó, dessa inclusão, o que a gente vai querer que aconteça? Que se eu pego um número, incluo, gero o sucessor dele, incluo o sucessor, é daqui que vem a ideia da aplicação sucessor de N em N, né? Então,
O sucessor, eu vou estar chamando de sucessor tilde, né? Porque não é aplicação sucessor, porque ela está definida nos naturais. Esse tilde de quem que ela levaria o par N1 no par N mais 1, 1. Pensando que isso é a ideia que nós precisamos para definir a soma com o primeiro natural, né? 1, 1. Então a gente define da seguinte forma. O sucessor, já que a gente espera que o resultado seja esse, então a soma de N1 com 1 é assim que se faz a soma. Eu somo só na primeira entrada e na segunda entrada não. Né? E é tudo isso que a gente precisa. A partir daí, ó, eu quero gerar soma de pares quaisquer, AP mais PQ. Tá? Bom, se a gente for seguindo o raciocínio, se eu tenho N1 mais M1, vai ser N mais M1. Tá? Seguindo essa definição de sucessor tilde e tudo que nós aprendemos a fazer com os naturais já, tá? Agora é o seguinte, ó, vamos partir dessa equação aqui nos racionais. Se eu chamo, lembrando que um par KNK, ele é equivalente ao par N1, né? Então essa conta deve valer para o KNK também, né? Então se eu tenho KNK mais KMK, ele deve ser igual a essa soma aqui, já que são todos equivalentes, não é isso? Só que por outro lado, NM1, N mais 1 mais M mais 1 é N mais M1, não é isso? Que nós vimos aqui. E qual é o par equivalente a N mais M1? É o K, N mais MK. Não é isso? Usando o K como referência. E aqui, ó, é uma operação ordinária distributiva, ordinário seguido no sentido de estar definida nos naturais, nós já demonstramos a distributividade. Então isso aqui vai ser Kn mais Kmk. Então olha só, o que a gente obteve? Por um lado, a gente tem que Knk mais Kmk é N mais N1 mais M1. Por outro lado, a gente tem que N mais M1 é Kn mais Kmk. Igualando as duas, então a gente obtém que Knk mais Kmk é Kn mais Kmk. Se eu chamo P de Kn e Q de Km, né? Como é que eu fico? Ó, no lugar do Kn eu ponho P aqui e no lugar do Km eu ponho Q. Então, PK mais QK é P mais QK. Então, já sei como é que deve ser a soma. A soma de para as quais a segunda entrada é igual, eu somo só as primeiras entradas, né? Ótimo, jovens. E se eu não, se eu tenho uma soma geral onde as entradas não são iguais, as segundas entradas não são iguais, né? Vamos tentar gerar um modelo para essa soma a partir da soma dos naturais. Então, ó, vou chamar o par N1 de BNB, M1 de QMQ, ó. Para quê? Para eu ter aqui o B e aqui o Q, né, que era o modelinho que a gente queria, ó, B e Q, ok? Aí eu vou chamar o BN de A e o QM de P, posteriormente, tá? Então, ó, N1 mais M1 é BNB mais QMQ, né? Que se eu identifico BN com P, então com A, então vai ficar na forma AB mais PQ. Se eu identifico BN com A e QM com P, tá? Nós vamos fazer isso. A gente já sabe como fazer uma soma de naturais quando as segundas entradas são iguais, mas agora nós não temos segundas entradas iguais. Mas nós podemos procurar ainda um par, dois pares, um equivalente a BNB e outro equivalente a QMQ, tais que as segundas entradas são iguais. Como é que eu faço isso? Ora, basta multiplicar
aqui as duas entradas por Q, multiplico aqui as duas entradas por B, a segunda entrada aqui fica QB, né? E é um par equivalente. A segunda entrada aqui fica QP, BQ, que é igual a QB, já vimos, já demonstramos a comutatividade do produto lá atrás. Então, BNB mais QMQ fica QBNQB, ó, QBNQB aqui, mais BQMBQ, ó, BQMBQ, né? Agora nós temos uma soma cujas segundas entradas são iguais, então eu posso somar as primeiras. Somei, tá? Agora eu vou fazer essa identificação aqui, ó. Vou chamar BN de A e QM de P, né? Para eu ver como é que seria a soma de um par AB mais um par PQ. Então, nessa condição, AB mais PQ seria QA mais BP QB. Isso para os naturais. Eu generalizo isso para os racionais, em geral, e assim fica definida a minha soma. Ok? Para o produto é muito similar também, jovens. Então, se eu tenho N1, M1, eu já sei, é uma conta nos naturais, que isso tem que dar NM1, né? Vou chamar o M1 de MQQ. Então, vou ter que N1 vezes MQQ tem que ser igual a NM1, não é? Por quê? Porque ó, isso aqui é igual a isso. Tá? E quem é o par equivalente a NM1 com o Q na segunda entrada? Então é NMQQ. Então eu espero que isso aqui, ó, seja igual a isso aqui. Não é isso? Ou seja, se eu chamo MQ de P, então fica N1 de PQ, tem que ser igual a N P, aqui eu posso aplicar associativa, porque é associativa nos naturais, então fica NP, né? Isso aqui é igual a NPQ. Então, N1 vezes PQ é NPQ. Bora! Já sei como multiplicar N naturais por pares quaisquer. Né? Lembrando que, na verdade, eu estou fazendo para os naturais, mas aí, dado que eu observo como comporta para os naturais dentro dos racionais, eu generalizo para qualquer par, ok? Agora eu preciso aprender a multiplicar por 1 sobre n, por n1 eu sei, por 1 sobre n. Vamos lembrar então que 1 é equivalente a nn, e que isso, ó, pela construção acima, é o quê? N1, 1N, né? Então, estou aplicando essa construção aqui, ó, aqui, que eu já aprendi, acima. Então, ó, vou ter o quê? 1 vezes MQQ, né? Lembrando que nós vamos chamar isso posteriormente de P, é NN MQQ, tá? Ok? Ora, agora, isso aqui é o quê? Isso aqui é MQQ, eu posso pensar que isso é equivalente a NMQ, NQ, não é isso? Né? Estou pegando o par com N multiplicado aqui nas duas entradas. Que esse foi o resultado que nós tiramos lá nos exercícios, né? Por outro lado, ó, isso aqui e além disso, eu sei que isso, ó, n vezes alguma coisa é n1 vezes a fração restante, que é isso aqui, a fração não, o par restante, tá? Do resultado anterior. Isso de um lado. Por outro lado, se a gente pensar que NN é N1, 1N, a gente espera o quê? Que NN vezes MQQ é
N1 vezes 1N MQQ, tá? Comparando os termos em destaque, ó, esses que estão em negrito, né? Fica N1 1N MQ, que é igual a N1 MQQ MQ NQ, né? Vou agora, ó, aplicar uma associativa aqui, tá ok? Então, N1 1N MQQ, eu desejo que seja igual a N1 MQQ. Ou seja, eu desejo que 1 sobre N MQQ é igual a N, MQ, N, MQ, NQ. Estou comparando aqui essas duas entradas. Se eu chamo MQ de P, em geral, fica o quê? Que 1N vezes PQ é PQN. Então, esse N aparece multiplicando só a segunda entrada. Dessa maneira, ó, A vezes B vezes PQ, se eu escrevo AB como A1, 1B vezes PQ, fica A1 PBQ, certo? E aí, lembrando da primeira definição, fica APPQ. APBQ, perdão. Tá? Bom, isso é só em alusão à construção dos naturais, né? Aqui nós tivemos que admitir associatividade e não demonstramos, não fizemos de forma construtiva como fizemos com os naturais. Daria para fazer, né? Mas para o momento que nós estamos passando aí, eu vou ter que... não vamos ter muita ocasião para discutir isso de forma mais pormenorizada. Então deixo indicado mais aí as linhas gerais para que talvez no momento oportuno a gente discuta aí bem minuciosamente cada passagem, tá? Mas lembrando que são construções que a gente traz dos naturais e estende ao conjunto dos racionais a partir da inclusão dos naturais nos racionais e da definição de uma aplicação sucessor que está bem definida dos naturais dentro dos racionais, ok? Aí eu deixo uns exercícios aí para vocês, tá? Esses exercícios vou deixar para a gente estar discutindo pessoalmente, né? Online, ao vivo, tá? E peço que vocês pensem bem aí sobre eles, ok? Obrigado.